Ouvir crianças e adolescentes de vários contextos sociais e perguntar quais são os desejos delas para as cidades onde vivem. Esta é uma ação da Usina da Imaginação, que já aconteceu na cidade de Recife e também em Florianópolis, e a gente vai mostrar um pouquinho de como funciona para você. Programa.org está no ar. Escutar as crianças e, a partir daí, entender o que seria uma cidade boa para elas. Esta é uma das propostas da Usina da Imaginação, que também valoriza a importância da primeira infância, período da vida que vai dos 0 aos 7 anos. A ação resulta em trabalhos artísticos que expressam a cidade dos sonhos para elas. Sem dúvida, essas crianças têm muito aí a contribuir. Nós vamos conversar com a Rita de Cássia da Silva, ela que é coordenadora dessa ação e também trabalha na Usina da Imaginação, que é quem está propondo essa ação. Um prazer tê-la com a gente, Rita, tudo bem? Prazer é todo meu, agradeço, o convite. Rita, de que forma as crianças podem e devem contribuir para uma cidade melhor? As crianças, na verdade, elas são altamente capazes de nos dizer o que elas sonham, de uma cidade, de um mundo melhor, Então, nós estamos pensando, dentro da usina, como é que a gente pode fazer essa escuta da fala delas, Então, nesse processo, a gente está construindo uma oficina, onde a gente vai pensar com elas o que é, o sonho delas, o que elas estão pensando para uma cidade boa para elas e também para as crianças pequenas da cidade, Como é que se propõe essa escuta da primeira infância? Eu sei que vocês valorizam muito essa escuta da primeira infância, que é uma fase muito rica de absorver os conceitos, de desenvolver valores. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Em Recife, nós temos um trabalho já há bastante tempo, trabalhamos principalmente em comunidades de periferia, e lá o que a gente promove, na verdade, são espaços onde a criança pode desenvolver coisas lúdicas, E nós promovemos muitos espaços, muitos jogos na praça, na rua mesmo. Tentamos fechar a rua para que as comunidades possam ter acesso, porque eles vivem em espaços muito confinados, em becos, eles dizem mesmo que são becos. Uhum. E a escuta da criança, normalmente, ela vem junto com uma escuta também dos cuidadores, da criança pequena, Vem com uma escuta também dos cuidadores e dos responsáveis por ela. Então, é um observar, um possibilitar elas brincarem, elas trazerem para nós o desejo delas, com desenhos, com massinha, com a sensibilidade mesmo do olhar, de quem está pensando a cidade, digamos assim. Então, como gestor, eu devo dizer que é muito importante que se esteja aberto a essa escuta, sabe? Uhum. E a ação realizada em Florianópolis, acredito que a continuidade seja justamente chegar até esses gestores. Como é que vocês trabalham essa questão? Temos novos gestores, começando aí um novo mandato, em Florianópolis, seja na prefeitura, seja na Câmara de Vereadores. De que forma que esse projeto pode chegar até eles? Então, a gente certamente está se programando para levar isso até eles, em forma de vídeo, gravando o processo e também construindo esse material que vai representar uma coisa simbólica sobre o desejo das crianças, mas também durante a campanha a gente submeteu cartas de comprometimento dos gestores, dos candidatos, tanto a prefeito quanto a vereadores, de um comprometimento com a infância na cidade, para que eles pensem a cidade uma cidade que seja boa para as crianças também, É qualidade de vida na cidade toda. Quando a gente fala em crianças, Rita, estamos falando de crianças de diversos contextos sociais que são ouvidas. Isso.
A ideia é você ter uma amostra o mais ampla possível, no sentido de pegar espaços e grupos, né? A diversidade de infância, digamos assim, né? Também a diversidade socioeconômica, sociocultural, né? Pelo que você já ouviu, pelo que você já experienciou, quais são os principais desejos dessas crianças? Qual é a cidade dos sonhos delas? A cidade dos sonhos das crianças é um lugar onde elas podem andar livremente sem sentir que elas têm, que elas sofrem perigo, né? Elas falam muito disso. É um lugar onde elas têm acesso a muitas árvores para subir e brincar, né? Normalmente a natureza ela está presente nesse desejo das crianças. É um ambiente onde elas podem sentir que elas não estão sofrendo preconceito, né? Onde a condição socioeconômica delas não seja um limitante do ir e vir, né? Também elas falam muito do direito de brincar na rua, sabe? Elas falam muito disso, assim, elas pedem, a gente quer os espaços para brincar, para correr, para jogar futebol, para movimentar o corpo, né? Então, acho que são desejos que elas trazem. Também elas querem uma família que tenha, né, o direito de ter uma família que tenha acesso à comida, né, à saúde. Tem essa faixa etária da primeira infância, de 0 a 6 anos, tem essa de 8 a 14, né, que foi que vocês ouviram em Florianópolis. Acredito que saiam coisas fantásticas e também desperte nelas essa consciência política, essa consciência de participar da cidade onde vive. Isso é comum? Se lutou muito, né, nos anos 90, no final dos anos 90, por conselhos que as crianças sejam parte, né? Que elas também possam participar como conselheiros, né? Isso está um pouco deixado de lado, embora eu acho importante, né, falar sobre isso, mas tem uma rede que chama Rede Nacional da Primeira Infância, que a gente faz parte, né? Na usina a gente faz parte dessa rede, que tem puxado muito isso, né? Sobre a importância de você ouvir a comunidade como gestor, de você dialogar, de você não submeter um plano de cima para baixo, né? E nesse processo, a escuta das crianças ela é fundamental. Tá bom, quero agradecer muito a sua participação, parabéns pelo projeto e que surjam muito mais vídeos aí, muito mais crianças e adolescentes escutados aí nesse processo. Muito obrigada. Eu que agradeço, né, a oportunidade e fico muito feliz que vocês abriram esse canal, né, e que estão porque, de certo modo, é um escutar as crianças também, né, essa sensibilidade que vocês tiveram de, né, trazer essa pauta. Então, agradeço muito. E a gente vai saber mais sobre a Usina da Imaginação, que realiza outros projetos aí por todo o Brasil. Quem está conosco agora é Kurt Shaw, ele que é diretor da Usina da Imaginação. Seja muito bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado, tudo bem. Conta pra gente então essa história. Por que surgiu a Usina da Imaginação? Qual é o propósito? A Usina da Imaginação realmente tem uma longa história e não sempre como Usina da Imaginação. Em 1997, eu estive estudando na Universidade de Harvard. E como um grupo de amigos, a gente se preocupou bastante com a questão da infância na América Latina. Era uma época que todo o Unicef estava falando de 40 milhões de meninos de rua na América Latina, que resulta que era mentira, mas era algo que impactou bastante. Porém, não queríamos ser um grupo tradicional, sediado em Genebra ou em Nova York, que vem com todas as respostas. E era o momento do surgimento da internet, então vimos a possibilidade de um encontro, de usar a internet como forma de encontro entre ONGs, cada um que poderia ensinar aos outros. Então, formamos uma rede onde a internet nascente nessa época poderia ser útil para um grupo no México que trabalha com crianças indígenas, poderia ensinar a um grupo em Manaus ou em Equador, etc. Depois de trabalhar muito mais no Brasil, damos conta da importância de ter um fato jurídico
no Brasil. E formamos a Usina da Imaginação como ONG no Brasil há 6 ou 7 anos. Essa visibilidade que você fala tem a ver com o projeto que eu estava conversando antes com a Rita, que é dar voz, dar vez para essas crianças, seja na primeira infância, seja na fase da adolescência. Isso também é trazer visibilidade, porque certamente elas têm muito a contribuir. Absolutamente. É muito interessante. No Recife, que é uma cidade onde a gente tem trabalhado bastante, fizemos uma pesquisa há uma década, tentando entender como é que, o porquê é que uma adolescente vai se juntar com um grupo armado, uma gangue. Uhum. E descobrimos que eram duas respostas muito inesperadas. Não tinha a ver com dinheiro. A primeira coisa que tinha a ver era com o reconhecimento. E a segunda questão, que tem muito a ver com esse escutar a voz das crianças, é a revolta. Por isso é muito importante ter outras maneiras que é possível ser escutado. Kurt, essa realidade que você descreve das crianças do Recife, você acredita que reflete também a realidade das crianças da América Latina em geral? É um referencial? É um referencial. Claro que Recife, em 2010, era uma cidade muito violenta, mas não difere muito de Caracas agora, ou São Pedro Sula, São Salvador, e até São Paulo, Rio. É uma dinâmica parecida. E por que a escolha por Florianópolis, escutar essas crianças, esses adolescentes em Florianópolis? Florianópolis é importante porque o Usina da Imaginação tem sede em Florianópolis. Uhum. A minha co-diretora, Rita, nasceu no interior de Santa Catarina. Quando a gente se conheceu, ela estava dando aula na Universidade do Estado de Santa Catarina. Então, isso é a nossa casa. Por isso, Florianópolis é muito importante. Mas também é importante porque Florianópolis é um caso muito interessante para pensar o futuro do Brasil. Florianópolis é uma das cidades que tem uma economia criativa imensa, tem possibilidades muito grandes, mas também tem uma segregação muito forte. A maneira que crianças negras do morro, mas também crianças manés do sul da ilha, crianças que vêm de história açoriana, ou são dos velhos quilombos, como Batu Alcunha, ou das Areias, também são excluídas. Uhum. Inclusive, a Rita nos contou que essas questões que surgiram nos estudos de vocês de Florianópolis foram levadas para os candidatos inclusive que fizeram acordos, né, que iriam ter esse olhar mais especial para essas crianças, para esses adolescentes em Florianópolis. Absolutamente. O que é interessante trabalhando com crianças é que crianças sonham em grande. Criança tem essa ideia de imaginar uma cidade que realmente quer. Quando somos adultos, ficamos cínicos, pensamos, sabe que isso não é possível, nunca vai ser. Mas a criança apresenta algo como, não seria legal se... E essa quebra de possibilidades, por isso que a gente fala de usina da imaginação. Porque a criança é uma usina, uma tafona de imaginação, que vai borbulhando com ideias e desafiando nós adultos e falando, mas talvez é possível fazer um mundo que seja mais justo, mais verde, mais estimulante, mais interessante para crianças e para todos. Que troca interessante, né, que existe, assim, quando existe essa conversa das crianças sugerindo ideia, dos adultos observando a viabilidade dessas ideias, deve ser uma troca muito rica. Muito rica. Mantém a minha energia intelectual, a minha energia política, me faz jovem e espero que estou dando alguma coisa para as crianças também. Está dando sim, com certeza. Muito obrigada pela sua participação, agradecemos muito e desejamos aí mais sucesso nos projetos de vocês. Muito obrigado, um prazer. E a gente agradece a sua audiência. O Programa.org vai se despedindo aqui. A gente volta na próxima segunda-feira. Até lá!